Olá, estamos aqui na Troina Pizzaria com um convidado muito especial para falar sobre vinhos portugueses. André Mans, CEO da Mans Wine, que está aqui para comandar uma degustação de vinhos que hoje são tidos como de excelência em Portugal. O André tem uma história fascinante. Goleiro de futebol, foi para Portugal e acabou marcando golaço no mundo dos vinhos. Tudo bem, André? Tudo bem, Zé Guilherme. Foi um prazer estar aqui com você nessa entrevista e nesse dia ou nessa noite fantástica aqui no Troino, né? Muito bem, o que eu queria é que você falasse resumidamente um pouquinho dessa sua história de sucesso do futebol até encontrar os vinhos. Bom, eu sou, como você sabe, eu sou natural aqui do Litoral Norte, de Caraguatatuba, e ainda muito jovem, tem uns 15 anos, fui convidado pelo Taubaté, um clube ainda, o Taubaté estava na primeira divisão nesse ano, e eu fui para as camadas jovens, né, fui como juvenil para o Taubaté, era goleiro, e acabei ficando muitos anos no clube. Acabei fazendo educação física na Unital e depois dei continuidade por mais alguns anos como profissional de futebol. E foi o futebol que acabou me levando até Portugal. Eu joguei um ano no Campeonato Cearense e depois do Campeonato Cearense o meu treinador, meu técnico, ele havia jogado em Portugal há alguns anos, indicou para um empresário português e proporcionou a minha ida para lá. Minha ida foi um pouquinho trágica no futebol, porque logo nos primeiros meses eu quebrei meu pulso num treino e a minha vida fez uma volta de 180 graus. O goleiro precisa da mão, né? E eu comecei outros projetos no mundo do esporte, no mundo da educação física. Eu sou o pai da ginástica aeróbica em Portugal, fui eu que levei a aeróbica coreografada, levei os campeonatos de aeróbica, levei o primeiro evento de cultura pop japonesa para Portugal, e hoje é o maior evento da cultura pop japonesa em Portugal. Bom, tem uma série de pequenos negócios, né? Mas Portugal me proporcionou aí grandes aventuras empresariais. E o meu filho mais novo, que começou em 2009, foi os vinhos, né? E provavelmente o maior desafio da minha vida. Eu me mudei para Cheleiros, que é uma pequena vila próxima de Lisboa, 30 minutos de carro de Lisboa, 10 minutos de Sintra, para quem já foi a Portugal. E comprei um terreno para construir o nosso novo escritório, que era um centro de estágio, onde iria hospedar professores internacionais, nossos convidados, onde eu teria a nossa escola de formação, funcionaria tudo dentro desse centro, não é? A verdade é que quando nós começamos a limpar esse terreno, que era muito mato, era um grande matagal, descobrimos ruínas fantásticas e começamos a entrar na história de Cheleiros. O terreno nos encantou, era um pomar, né? Para nós seria uma chácara, né? Um pomar é um local onde se plantam árvores de frutas, né? E nós então nos encantamos com o terreno e acabei fazendo a recuperação das duas ruínas que eu encontrei no local. Uma delas foi a primeira, o hospital de Cheleiros, era uma antiga enfermaria, não havia hospital naquela época, estamos a falar de século XII. E construí a minha casa ali, a minha vivenda. Então nós vivemos nesse pomar, nessa chácara, nesse momento, e comecei a entrar na história da vila. Descobri que Cheleiros, ela teve um passado histórico fabuloso. Não é difícil, em Portugal você faz um buraco e descobre, tem história, né? Mas principalmente ligado à vitivinicultura, vinhos. Haviam em Cheleiros 43 lagares de vinho, 43 produtores de vinho. De pedra, lagares? Lagares de pedra, pequenos lagares. Cheleiros era muito afamada, muito conhecida pelo seu vinho tinto encorpado, pelo seu vinho tinto fabuloso que abastecia a Grande Lisboa, os grandes restaurantes da época em Lisboa.
é um microclima. Nós vivemos falando de microclima no mundo da fruta ou no mundo do vinho, mas é verdade, aquilo é um vale muito próximo do mar, a cerca de 8 quilômetros em linha reta do mar, mas ele é completamente protegido por pequenas montanhas, estamos a 230 metros do nível do mar, e com um terroir maravilhoso, né? Só que tudo acabou, né? Não havia nenhum produtor, havia essa fama toda de cheleiros e da grande produção de uvas, mas não havia mais nada. Você foi atrás dessa história, então? Depois, eu primeiro comprei um vinhedo, porque resolvi fazer, como um grande provador, um bom apreciador de vinhos, eu resolvi fazer vinho em casa, que é o sonho de todo mundo que gosta de beber vinho, né? Resolvi fazer vinhos em casa e o primeiro passo foi comprar um vinhedo. Comprei um vinhedo muito antigo, um senhor que tinha falecido, a viúva veio me oferecer o terreno, e passei um ano como agricultor de final de semana, tratando do vinhedo. Eu queria aprender a podar, a fazer os tratamentos, né? E subi morro e desci morro ao longo de um ano, aos finais de semana. Terapia, até que uma terapia muito dura, mas hoje me ajudou muito a compreender a dificuldade do trabalho no campo. E depois eu comecei a tomar um susto, porque aquilo tudo que eu fiz ao longo do ano estava dando resultado. Eu tinha uvas, e as uvas já estavam ficando com a cor, que na minha ideia já estava na altura quase de ser apanhadas, né? Mas eu não sabia fazer vinho, e queria fazer bom vinho, né? Mas você já sabia qual uva era? Não, eu então fui atrás comecei a falar com amigos, até que surgiu um enólogo que trabalha conosco até hoje, e o Ricardo Noronha. O Ricardo Noronha, nessa altura, trabalhava numa adega cooperativa, foi lá me visitar e eu falei, olha, eu tenho um hectare de vinho, são 10 mil metros, né, uma quantidade, um volume muito pequeno, para fazer, e eu queria fazer. Ele falou, olha, a primeira coisa que temos que fazer, vamos ver que uvas você tem. Então ele foi olhar e falou, aqui nos tintos é fácil, você tem Castelão, que aqui na nossa zona é conhecido como João de Santarém, né? O Castelão é o João de Santarém. Aí você tem aqui o João de Santarém, é um clone bastante antigo, a gente vê pelo tipo de folha, e tem aqui 200 cepas, 200 pés de uvas brancas, né? Que eu não consegui identificar, mas ele falou assim, não valorizou também, olha, tantas uvas não classificadas em Portugal, classificadas tem mais de 200 e tais, que nem são utilizadas para fabrico de vinho. Muitas desapareceram, foram classificadas, mas desapareceram, mas você deve ter uma delas. E o que eu sugiro é que você coma uns cachos, e depois nós vamos arrancar, depois da vindima, esses pés, e plantar outra coisa. E planta para você ter uma vinha uniforme só de uvas tintas. E eu falei assim, não, para lá que você está querendo arrancar as minhas roseiras, né? Eu passei aqui um ano a tratar disso, eu falei, não, nem pensávamos fazer branco e tal. E ele disse que, olha, fazer branco não é tarefa muito fácil, você tem que ter outro tipo de equipamento para manter o controle da temperatura, para você buscar os grandes aromas do vinho branco, você precisa investir em equipamento, e para essa quantidade de uva não justifica. E ele então me explicou, eu vou resumir a história, ele me explicou como é que fazia, o que ele necessitava, e eu, com um jeitinho brasileiro, resolvi, sem comprar equipamento, que era para... Era hobby, né? Era hobby, não era nem pensava em vender, e fizemos então os nossos 150 litros de uva branca, da uva Jampal, que ele não sabia, ninguém sabia, nós não conseguimos encontrar informação nenhuma dessa uva em lado nenhum, até que recorremos ao IVV, Instituto da Vinho e do Vinho, português. Tem grandes especialistas. É o órgão máximo em Portugal, e fomos até lá para perguntar, olha, nós temos lá uma uva que os antigos chamam, ali em Cheleiro chamam de Jampale, João Paulo, o Jampal. Quando nós falamos de Jampal, a pessoa, não, Jampal é uma uva portuguesa. Ah, mas isso já ninguém mais tem, né? Isso está deve estar extinto, né? Eu tenho. E eu falei, eu acho então que esse canal eu tenho. E eles disseram assim, olha, talvez não, mas olha, vamos enviar então um técnico nosso,
que foi um dos maiores, se não for o maior especialista português foi ele que construiu o próprio catálogo do Instituto do Vinho e da Vinha, né? Que é o engenheiro Eiras Dias, e ele, quando chega, ele se reconhece pela folha, né? Quando ele olhou na folha, você tem Jampal, mas qual a sua ideia? Né? O que você pensa em fazer? E quando ele diz isso, eu falo, está aqui a solução dos meus problemas. Tem um tinto fabuloso e tem uma uva que nesse momento ninguém tem. Né? E foi assim que eu decido... Fadada à extinção, né? Foi assim que eu então decido, munido de uma história fabulosa sobre cheleiros, né? Porque um brasileiro fazendo vinho em Portugal não é tarefa fácil, principalmente uma coisa é você comprar um vinhedo já com ou uma adega, um produtor, uma marca, não é? E dar continuidade. Outra coisa é você, sendo estrangeiro e sendo brasileiro, dar início a um novo projeto e uma nova marca, não é? E ser reconhecido internacionalmente, ou pelo menos localmente. Eu usei a estratégia normal, fui ganhar reconhecimento internacional numa fase inicial, para depois então buscar reconhecimento em Portugal. Qual é a característica do vinho da Jampal? Olha, é um vinho que merece guarda, né? Eu gosto de bebê-lo passado 3, 4 anos depois de engarrafado. É um vinho que os aromas só despertam na boca. Ele não é, por exemplo, como um Chardonnay que, para mim, na minha opinião, né, estamos a falar de opinião e é uma coisa muito delicada. O Chardonnay, para mim, é um vinho que eu bebo uma taça e já não consigo entrar numa segunda, porque é um perfume extremamente forte, né? Mas há quem gosta do Chanel 5, o perfume, né? E aprecie, e por isso eu gosto para todos. Eu gosto de perfumes mais suaves, né? E isso o Jampal tem. E o Jampal, ele desperta os aromas na boca, né? Ele está no rótulo Dona Fátima. Dona Fátima é o rótulo da Jampal. É o nome da minha sogra. Eu já conto a história para você, né? A minha querida sogra portuguesa, no qual eu homenageei com o nome, né? Mas ele é um vinho bastante encorpado, né? Muito floral, mas o floral, como eu disse, desperta na boca. E que acompanha não só pratos leves, como também, dependendo do ano do Jampal, sugere pratos mais encorpados, né? Ah, sim. Você pode ir para uma garopa, uma garopa ensopada, por exemplo, uma garopa daquelas bem gordas, né? E o Jampal vai acompanhar, até com pratos de carne. Até já 2 pessoas em ocasiões diferentes compararam o Jampal como o branco mais tinto que já provaram. Então eu produzo na região norte, no Douro, produzo na península de Setúbal, que é no sul de Portugal, e em Cheleiros. Em Cheleiros eu tenho os nossos vinhedos e a nossa própria adega. Nas outras 2 regiões, que é uma situação muito usual. Hoje em dia você arrendar um vinhedo, comprar essas uvas e acabar vinificando na própria região. Agora, e o seu vinho Lisboa, né? O Mans Lisboa. O Mans Lisboa está fazendo sucesso? O Mans Lisboa é um projeto novo, é um vinho que foi lançado o ano passado, né? Ele tem 2 uvas portuguesas, ele tem o Castelão e tem a Touriga Nacional. É um vinho que passa 8 meses por barricas, não barricas de primeiro uso, barricas já usadas, né? E que, para quem gosta de vinho amadeirado, sem a madeira estar muito agressiva no vinho, vai encontrar nesse vinho tinto da região de Lisboa algo fantástico. E o vinho do Douro? O vinho do Douro, eu comecei apostando num vinho no Colheita, num vinho com 2 castas portuguesas. A maior parte dos nossos vinhos nós utilizamos uvas portuguesas, né? Temos ali a Tinta Roriz, que é o aragonês, ou Tempranillo na Espanha, e a Touriga Nacional. São as 2 uvas, 50-50%. A diferença dele é que a maior parte dos vinhos no Douro passam por madeira. Para serem domados mais rapidamente, o vinho vai para a madeira para ganhar
alguma maciez, para ser micro-oxigenado. Que é o grande fator da madeira, as pessoas falam que é nos aromas, os aromas também, mas a grande importância dos barris é a micro-oxigenação, que faz com que o vinho fique redondo mais rapidamente, fique mais fácil na boca, né? Entre com mais doçura na boca, porque a própria madeira liberta esse sentido aromático da doçura. Nós apostamos nesse vinho colheita sem madeira, né? Depois, passado alguns anos, por um pedido do nosso importador da China, que queria um vinho com um teor alcoólico maior, né? E queria um vinho reserva, e o vinho, para ser reserva no Douro, tem que passar obrigatoriamente por madeira. Nós então fizemos o Mans Douro Reserva. Foi lançado também... Ele está com quanto de álcool? Foi lançado ano passado, ele tem 16 graus de teor alcoólico, apesar de você, só quando você olha para o rótulo, que você não sente, né, álcool mesmo enquanto você está provando o vinho. O Platônico? O Platônico é o best-seller da Mans Wine, é o vinho mais vendido no mundo. Ele ganhou um prêmio há alguns anos atrás no Reino Unido, entre 10 mil provadores numa prova cega. A partir daí, ele se tornou primeiramente o best-seller no Reino Unido, e depois ele começou a ganhar premiações internacionais. Por exemplo, agora a recente foi no Mundus-Vini, foi medalha de ouro. Recentemente também na Rússia ele também ganhou uma medalha de ouro. Nos Estados Unidos, recentemente também, ele foi o Best Buy no Wine Enthusiast. Então é um vinho que tem tido uma série de premiações. Você tem enviado os vinhos para esses concursos, né? Você acha que esses concursos é uma boa porta de entrada? Ajuda muito, não é? Você imagine quando você vai a uma garrafeira, um empório, a um supermercado e muitas vezes não tem o aconselhamento de um funcionário. Você olha e vê aquela imensidão de rótulos. Eu hoje tenho essa mesma, apesar de ser produtor, tenho a mesma dificuldade. Olha e fala assim, mas que vinho que eu vou comprar? Então muitas vezes a medalha nos ajuda a tomar uma decisão, né? E olhando para aquilo... esses selos do Best Buy também, né? A minha mulher, por exemplo, se eu mandar ela comprar um vinho no supermercado, ela diz assim, olha, eu comprei esse porque isso aqui tinha muitas medalhas. Então, isso obviamente por causa do Best Buy. E esse aqui, ó? O Pomar do Espírito Santo. O Pomar do Espírito Santo é um vinho, é um blend, é um corte, né, como nós falamos aqui no Brasil, com Touriga Nacional, Aragonês e Castelão. Ele passa... 30% dele passa por madeira, né, por barricas jovens, 70% só por depósitos em inox. Ele é um vinho, como todos os vinhos nossos, ele tem um estágio prolongado de pelo menos 1 ano e 8 meses dentro da adega antes de serem engarrafados. E ele leva o nome da propriedade onde eu vivo, que é o Pomar do Espírito Santo. Eu dei esse nome, porque cada vinho não tem um nome por um acaso, né? E esse, porque na verdade eu queria fazer um vinho que viesse mesmo ao encontro do meu paladar, né? Se você perguntar se é o meu vinho preferido, eu digo que, se eu te perguntar qual é o seu filho preferido, nós não temos filhos preferidos, né? Mas é o vinho que eu tento, que enquadra muito ao meu gosto gastronômico, né? Então é um vinho que acompanha fabulosamente pratos que levem molho de tomate, que tem alguma acidez. Pizza, então, é o campeão. Aqui na Troina isso aí? Com certeza. Com certeza que aqui no Troina, o Troina, por exemplo, o Troina tem nos apoiado desde a nossa entrada no Brasil, de uma forma fantástica na promoção dos nossos vinhos, e eu acredito que o Troina tenha toda a nossa gama de produtos aqui nesse momento. Se você fosse dar um recado para o consumidor brasileiro, né? O que ele deve tomar o vinho português? O que o vinho português tem de especial? Ou pelo menos o seu. O que você
quer dizer, tem um terroir especial, né? Isso a gente sabe, né? O vinho português, nesse momento no Brasil, é o segundo, ele ocupa o ranking, ele está no ranking como o segundo vinho internacional mais vendido no mercado brasileiro. O primeiro é o Chile, obviamente por causa do preço, né? E eu acredito que o Chile ensinou muito o brasileiro a beber vinho, né? Aquele vinho mais encorpado, muito parecido, né? Muito fácil. O vinho português você vai buscar aquilo que nós chamamos a coluna vertebral de um vinho, que é a acidez, que é o frescor. A acidez, né, não é o chupar limão no vinho. A acidez é aquela coisinha que nos puxa aqui e que nos dá vontade de colocar alguma coisa na boca, né? E quando você coloca alguma coisa na boca, essa coisa na boca vai buscar mais doçura e vai lhe dar vontade de você outra vez beber daquela coisa que vai te lavar o seu palato, né? Limpar as proteínas, limpar os carboidratos e vai puxar pela comida outra vez. E quando você vê, você derrubou uma garrafa e de repente vai chamar uma segunda. Então esse é o vinho para mim que combina, vinho para mim é isso, é aquele que acompanha no que diz respeito aos vinhos gastronômicos. Os vinhos gastronômicos, né? Depois você entra também com os vinhos mais suaves, são para outras ocasiões, né? Estamos a falar de vinho para mesa, não é? Então é isso que eu acho que o vinho português faz a grande diferença. Num país tão pequenininho, é extremamente diversificado, né? Você sobe um pouquinho depois dos vinhos de Lisboa na Bairrada você vai buscar ainda mais acidez, vai buscar espumantes fabulosos. Você vai para o Douro... Para domar o porco, né? Exatamente, para domar o porco. Você vai para o norte de Portugal e já vai buscar vinhos mais encorpados, muito mais estruturados. Você vai mais para o sul e vai buscar vinhos com um pouco mais de doçura, mais redondos, mais fáceis. Então Portugal é muito legal por causa disso e qualidade e preço, na minha opinião, não tem para os vinhos portugueses. Muito bem, eu gostaria de agradecer muito o André Mans, CEO da Mans Wine, de Cheleiros, de Caraguatatuba, e é um prazer tê-lo na abertura da Roda do Vinho na nova plataforma digital SPRIO+. Muito obrigado. É um prazer enorme e essa oportunidade que vocês estão nos dando de promover o nosso produto, e espero que quem não provou os vinhos da Mans Wine podem provar num lugar muito próximo de si, aqui no Troina, por exemplo. Ok, obrigado. Obrigado.